Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Informática, Hardware e Games da unidade ADEMA da Evolutime. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo, vamos começar falando um pouquinho hoje sobre a internet, né, sobre como que ela surgiu, como se dava o contexto histórico da época da criação da internet, né, e falar um pouquinho, explicar um pouquinho também como é que ela funciona, ok? Então é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o contexto histórico, de quando a internet ela foi criada, tá? O que estava acontecendo no mundo na década de 60, que foi o momento em que surgiram os primeiros projetos de rede mundial de computadores, né, e de comunicação via computação, né? Uh, então, em 1960, e naquela década de 60, né, tava o ápice da Guerra Fria, né? Guerra Fria foi aquele momento em que se estabeleceu, se iniciou ali no final da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, quando foi decretada ali a divisão da Alemanha pelos países vitoriosos na Segunda Guerra, né, principalmente entre os Estados Unidos e a União Soviética, no caso a Rússia, né, que na época já era a União Soviética. Tá? O que acontece? Depois desse conflito, né, depois da Segunda Guerra Mundial, essas duas potências, né, do mundo, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, começaram uma corrida armamentista. Ou seja, eles começaram a ir atrás de projetos, né, e investir em projetos armamentistas, principalmente no que se referia aí a ogivas nucleares, né? Muito na época se tinha esse medo de uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial que fosse nuclear, e até hoje a gente tem esse medo, né? Só que um outro fator que foi importante também nesse período, né, durante a Guerra Fria, só para vocês entenderem que a Guerra Fria ela durou muito tempo, tá? É chamada de Guerra Fria porque não teve um conflito direto, armado, né? Não teve um conflito ali mesmo, uma batalha, digamos assim. Era mais uma guerra ideológica, digamos assim, né? Entre os países tentando, entre essas duas potências tentando captar o máximo possível de outros países para o seu lado, digamos assim. Assim como foi com os Estados Unidos captando o Brasil, por exemplo, durante o governo de Getúlio Vargas e tal, certo? Então o que acontece? Durante esse período, né, que durou até o 1990, para vocês entenderem como durou bastante tempo, né, começou em 45 e foi até 90, teve também a ascensão das agências de espionagem, né, tanto dos Estados Unidos, que seria a CIA, né, a agência de inteligência, né, a agência central de inteligência, assim também como a KGB, que seria a russa, né, e essas duas grandes agências, né, de espionagem também tiveram sua ascensão durante esse período. Tiveram muitas intrigas políticas, muitos acontecimentos que envolveram também membros aí dessas duas agências, tá? Então o que acontece? No final da década de 60, em 1969, surgiu então o primeiro projeto aí de uma rede, de uma forma de comunicação, né, americana, em que os Estados Unidos pudessem se comunicar, ou pelo menos estabelecer uma comunicação entre todas as suas bases, certo? De forma que não fosse interceptado como era o telefone na época. Então, em 69, surgiu lá na Universidade da Califórnia, né, de Stanford, o projeto chamado ARPANET. Tá? O ARPANET foi um projeto desenvolvido pela universidade em conjunto com a empresa de desenvolvimento de pesquisa dos Estados Unidos chamada DARPA, né? Então, essas duas empresas em conjunto, né, a universidade mais a DARPA, desenvolveram um projeto chamado ARPANET, que foi o primeiro projeto de rede de comunicação à distância que não fosse por telefone, né? Interessante o seguinte, a gente vê como que funciona essa questão da guerra, né? Porque a guerra, por pior que ela seja, pior que seja esse momento, né? Esses conflitos, eles têm, por incrível que pareça, é meio estranho falar assim, meio controverso, mas tem um ponto positivo, que são as tecnologias. Então, se não fossem pelas guerras, muitas das tecnologias que existem hoje elas não existiriam, como por exemplo satélites, submarino, o raio-x, o celular,
né, a internet. Então, assim, muitas coisas também tem esse outro ponto. Não estou falando que seria bom ter guerra, não é isso, tá, gente? Mas eu estou querendo dizer que muitas das tecnologias criadas para a guerra, depois elas tiveram outro tipo de utilização, certo? Então, a gente tem então esse início da internet. Claro que ela vai evoluindo, né? Ela vai evoluindo ao decorrer do tempo até se tornar o que ela é hoje, tá? A primeira coisa que eu acho interessante a gente conversar sobre a internet seria sobre os protocolos, né? Os tipos de protocolos e também sobre como é que ela funciona de fato, tá? Então, primeira coisa para a gente entender como é que a internet funciona, a gente precisa falar sobre as cinco ferramentas, né, para que uma comunicação ela ocorra, tá? O que eu preciso para que uma comunicação entre duas partes, né, independente de como seja essa comunicação, ela funcione? Então, o que acontece? Em todo tipo de comunicação, são necessárias 5 itens essenciais. Se não tiver um deles, essa comunicação ela não vai ser efetiva, ela não vai ser funcional, beleza? Então, eu preciso dessas 5 ferramentas para que essa comunicação ela de fato ocorra. Então, o primeiro ponto que eu preciso, a primeira ferramenta, né, o primeiro objeto que eu preciso para que essa comunicação ela ocorra, seria um emissor. O que é um emissor? O emissor é aquilo ou aquele que envia a mensagem, tá? Então, aquele ou aquilo, né, que vai enviar uma mensagem, beleza? Isso vai ser o nosso emissor. Se eu tenho um emissor, eu preciso também ter um receptor, que seria aquele ou aquilo que recebe a mensagem, certo? Então, se eu tenho alguém que envia, obviamente preciso ter alguém também que vai receber. É muito semelhante aí numa carta, por exemplo, certo? É uma comunicação, um envio de correspondência não deixa de ser uma comunicação, ok? Então, além do emissor e do receptor, eu preciso de um outro ponto que é muito importante, que vai ser aquilo que vai ser enviado, ou seja, eu preciso da mensagem que será enviada, ok? Isso é a nossa terceira ferramenta aí para que essa nossa comunicação ela ocorra, ok? Bom, além de então um emissor, um receptor e a mensagem que será enviada, a gente também precisa de um canal, ou seja, uma forma de envio da mensagem. Qual que vai ser a forma de envio da mensagem? Dá um exemplo. Fazer uma pergunta aqui e tentem pensar aí. Se eu estou enviando uma carta para alguém, qual que vai ser a forma de envio da mensagem? Bom, se você respondeu aí que a forma de envio vai ser por correio, tá correto. É o carteiro que vai fazer essa transmissão. Vou dar um outro exemplo. Se a gente estar falando por telefone, qual que seria a forma de envio de mensagem? Pensem aí um pouquinho. Bom, se você respondeu, né, que a forma de envio por telefone de mensagem seria a linha telefônica, tá correto, né? E a internet? Como seria a forma de envio? Qual que seria o canal de envio da internet? Pois é, então a internet ela vai ser também linhas telefônicas e também pulsos elétricos, né? Então é um pouquinho mais complexa do que essas outras, certo? Ok. Beleza, então a gente já tem aí quatro ferramentas, só recapitulando: emissor, receptor, mensagem e o canal, ok? E para finalizar, a gente vai ter o protocolo. O que é o protocolo? O protocolo é uma regra, tá? Ou seja, algo que vai gerenciar, digamos assim, uma comunicação. É ele que vai definir como é que essa comunicação ela vai acontecer. Ué, como assim? Vamos pensar o seguinte: se a gente fosse sair do país, se fôssemos para um outro país, vamos supor que nós vamos fazer uma viagem para Disney. Vamos supor que você ganha uma viagem para Disney e você, lógico, não agora, nesse momento de pandemia, mas vamos supor que você ganha uma viagem para Disney e aí você vai para lá do jeito que der, né? Você vai para lá. Você ganhou a passagem, você vai do jeito que dá. A pergunta que não quer calar é: você acha que você se comunicaria bem lá? Que você conseguiria ter uma comunicação legal lá na Disney? Se a resposta for não, por que não? Provavelmente você vai me dizer que você não vai ter uma boa comunicação
Porque você não sabe falar inglês, certo? Você não tem a língua. Ou seja, tá vendo como uma língua, né, ou seja, o idioma, ele seria uma regra para que aquela comunicação ela acontecesse? Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que você, na sua escola, de repente, entre algum aluno que tem algum tipo de deficiência auditiva, né? Ele seja surdo ou mudo, enfim. Você acha que você vai conseguir se comunicar bem com ele? Talvez, se de repente você escrevendo no papel, você consiga, né? Se comunicar com ele. Mas e se você não tivesse ali um papel, né? Se você fosse se comunicar de repente em outro lugar, você não tivesse ali um papel à mão ou uma caneta, você acha que você conseguiria se comunicar bem com aquela pessoa? Talvez, novamente, não. Por quê? Porque você não segue aquele parâmetro, você não tem aquele protocolo para conseguir se comunicar com aquela pessoa, né? Então é muito importante o protocolo, talvez seja uma das coisas, uma das ferramentas talvez mais importantes, porque se você tiver tudo aquilo, aquelas outras quatro ferramentas, e se você não tiver bem estipulado o protocolo, a comunicação não vai acontecer. Então imagina que você está enviando um e-mail para alguém, você tem lá o emissor, o receptor, você tem a mensagem que vai ser o e-mail, tem a forma ali, você tem internet para conseguir enviar o e-mail, né, o canal, porém você está enviando o e-mail escrito totalmente em português para uma pessoa que fala inglês somente. Essa comunicação ela vai acontecer? Não vai, certo? Então é importante a gente entender dessa forma, tá? Que o protocolo ele talvez seja uma das mais importantes. E quando a gente trata de internet, aí o protocolo ele vai ser importante demais, né? Ele vai ser muito, muito, muito importante mesmo, tá? Um dos primeiros, não necessariamente protocolos, tá? Mas eu acho que é importante a gente falar seria sobre o www, ok? O que é um www? Tá? Quando vocês acessam um site, vocês digitam lá o www, certo? Bom, o que é esse www? www significa World Wide Web, tá? É um anagrama, né, em inglês. E significaria, se a gente fosse traduzir em português, seria algo como rede de alcance global, né? Ou rede de alcance mundial, né? World é o mundo, né? Mundial, wide é alcance e web seria rede, ok? É um termo aí para rede, ok? Então é o seguinte, quando a gente digita o www, a gente está determinando ali um tipo de protocolo. A gente está dizendo que o site que a gente está acessando, ele tem acesso global, ou seja, eu consigo acessar ele de qualquer lugar do mundo. E quem vai determinar isso vai ser um tipo de protocolo que vem antes geralmente do www, que significa que seria o HTTPS, tá? O que é o HTTPS? HTTPS é um protocolo de internet, tá? Todos vêm do inglês, ok? Então não se assustem se eu usar muitos termos em inglês aqui. E significaria Hypertext Transfer Protocol, tá? O que é isso? Protocolo de transferência de hipertexto, tá? Ué, professor, não entendi nada. Protocolo de transferência de hipertexto, como assim? Bom, protocolo de transferência, eu acho que isso é pra gente entender. Protocolo, eu já expliquei o que seria. Transferência, bom, transfere, né? Ele vai fazer o envio de alguma coisa. Nesse caso, ele vai estar fazendo envio de hipertexto. O que é um hipertexto? Hipertexto é uma página, digamos assim, né? Que reúne, além de textos, ele consegue reunir imagens, áudios, vídeos. Seria basicamente o resumo de uma página de internet, correto? Uma página de internet, por exemplo, se você acessa o YouTube, você no YouTube você não encontra tudo isso junto. Você não encontra texto, imagem, vídeos e músicas, tudo no mesmo lugar. Pois é, isso aí é um hipertexto. Basicamente, claro que eu estou deixando bem simples, né? Essa ideia de hipertexto. É um pouco mais complexo do que isso. Mas para que fique fácil o entendimento, vamos deixar dessa forma, tá? Que o hipertexto seria então basicamente a união de tudo isso, né? Seria então a união ali de fontes, de imagens, de áudios, enfim. Seria basicamente isso. Então, se a gente está utilizando o HTTPS antes do www, a gente está dizendo que a gente está usando um protocolo, uma regra de transferência de páginas que tenham texto, música, vídeo e imagem, ok?
E esse hipertexto, né, como é que ele vai ser montado? Como é que eu vou montar um hipertexto? Como é que eu vou montar uma página que tenha tudo isso? Pois é, eu vou usar um outro tipo de protocolo chamado de HTML, tá? O que é o HTML? HTML também é um outro protocolo de internet muito importante, que ele é usado para a internet, para sites no caso, né, para sites de internet. Significa Hypertext Markup Language, tá? Desculpem o meu inglês, né, o meu inglês nórdico aí, eu falo inglês pessimamente, mas eu acredito que dá para pelo menos a gente contextualizar. Então, Hypertext Markup Language, aí no slide vai estar somente o inglês, se vocês quiserem anotar em português embaixo, né, ou anotar no caderno ou em algum lugar, eu acho interessante. Então seria algo como linguagem de marcação de hipertexto. Então, dentro desse HTML, que a gente geralmente faz ou em algum programa específico para isso, ou até mesmo poderia ser feito no bloco de notas, e é algo que a gente vai estudar durante essas aulas de internet, é como se eu pegasse uma linguagem de computador, uma programação, né, própria do computador, e eu vou criar marcações, né, eu vou criar códigos ali que vão identificar que aquela linguagem que eu estou usando, aquela programação, aquele texto que eu estou montando, ele é um texto para a internet, ele é um texto de hipertexto, certo? Então ele é mais ou menos isso, o HTML, ok? Então é um dos protocolos muito importantes aí. Eu vou falar agora dos mais importantes, talvez mais importantes, que eu deixei aqui por último, que seria o IP, né? IP é muito importante. Eu acho que talvez já tenha comentado sobre ele em alguma aula com vocês, não tenho certeza. Mas ele é um dos mais importantes aí, que é o Internet Protocol, né? Ou protocolo de internet, tá? Se a gente fosse traduzir em português. E o TCP/IP, tá? O que é, em primeira instância, o IP? O que é esse protocolo? O IP, ele é como se fosse, deixando de uma forma bem simplista, ele é como se fosse o RG do nosso computador dentro da internet, tá? Imagina o seguinte, imagina que a internet ela é como se fosse. Cada site de internet é como se fosse um país, beleza? Vamos deixar assim. Bom, para você entrar em um país, o que você precisa apresentar? O teu passaporte, certo? Você precisa apresentar, mostrar da onde você vem e quem é você, ok? Então, o IP, ele seria basicamente isso. Ele é mais ou menos o nosso passaporte, né? A nossa identidade, ou a identidade do nosso computador. Pelo IP, ele vai estar indicando aí da onde a gente está falando, né? Ou da onde a gente está tentando acessar aquele site. E quem somos nós, né? Que tipo de computador é o que a gente está acessando? É um celular? É um notebook? Quem é o desenvolvedor? Tudo isso, qual o tipo de placa de rede que a gente está utilizando? Tudo isso vai ter acesso ali no IP, né? Então é como se fosse uma segurança, o IP. Então geralmente existem aquele mito, né, aquela história e tal. Não é bem um mito, né? Isso acontece, mas não é a única forma. Existe aquela história de que, aquela ideia de que para a gente ser invadido na internet, né, para o nosso computador ser invadido ou hackeado, é necessário o uso do IP. Isso não está totalmente incorreto, não, tá? Então, muitas vezes você vai acessar algum site, fazer algum download. E muitas vezes, quando você acessa esses sites inseguros, eles podem enviar ou roubar, né, o teu número de IP, enviar para alguém malicioso aí que pode estar de repente invadindo aí o seu computador, né? Mais para frente. Então a gente tem que ficar ligado com isso aí também, tá? Existem dois tipos de IP, né? Que é o IP fixo e o IP randômico, né? O IP aleatório, que ele é gerado aleatoriamente quando a gente entra no nosso computador. Geralmente a gente utiliza o aleatório e a maioria das pessoas utiliza, né? E o fixo, ele geralmente é utilizado por empresas, tá? Que ele dá mais segurança, ok? Para as empresas principalmente. Depois eu falo mais sobre isso numa próxima aula de repente, tá? Um outro protocolo que eu acho muito importante a gente falar é o TCP/IP, que ele é o Transfer Control Protocol. Ele é um protocolo de controle de transferência, tá? De IPs. É o TCP/IP que faz o controle, né? É como se fosse... eu vou dar uma analogia aqui bem simplista de novo, mas é como se fosse o responsável ali pela imigração, vai. O cara que fica ali no aeroporto checando os passaportes.
tá? É ele que vai fazer esse controle aí, né? Ele que faz esse controle de envio e tal do IP, né? Porque um site, ele também tem um IP, né? Então quando a gente vai acessar um site, ele também faz essa busca, né? Pelo IP de onde está alocado aquele site e tal. Beleza? Então seria mais ou menos isso, ok? Tem um outro aqui também que não necessariamente é um dos mais importantes, assim, mas é interessante a gente falar, que é o FTP, tá? O FTP ele é um protocolo de transferência, ele é para transferência de arquivo, tá? Então seria File, né, a sigla aí, o anagrama, File Transfer Protocol. Então ele é um protocolo de transferência de arquivos, né? Então quando a gente quer transferir algum tipo de arquivo, fazer download ou upload de alguma coisa, quem vai ser responsável por isso vai ser o FTP. Tá? Então vocês estão vendo aí que para a internet isso não é nem metade, existem muitos e muitos outros ainda tipo de protocolo. Mas eu acho interessante a gente falar basicamente sobre esses, que eu acho que são os mais importantes, tá? Uma outra coisa interessante a gente falar sobre a internet, só para finalizar eu não quero me estender muito nessa aula, eu falar um pouquinho sobre DNS, tá? O que é o DNS? O DNS é uma outra coisa importantíssima na internet, tá? Para que a gente consiga ter uma navegação mais prática dentro da internet, tá? O DNS, então, seria Domain Name System, né? Ou Sistema de Nomeação de Domínios, tá? O que é isso? Lembra que eu falei ainda agora que quando a gente vai acessar um site, o computador ele vai buscar o IP do site? Pois é, então o que acontece? No início da internet, quando não existia esse tipo de protocolo que era o DNS, o que acontecia? Quando a gente queria acessar algum site, a gente tinha que digitar o endereço de IP do site. Então vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou usar o IP, por exemplo, do Facebook. Tá? Vamos supor, ou vocês podem fazer isso também na casa de vocês, se vocês quiserem. Eu acho interessante. Se vocês tiverem computador, vocês podem fazer isso aí no computador de vocês, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no DOS, né? Para entrar no DOS é só você apertar o Windows mais o R, né? Windows mais o R, tecla do Windows mais o R, e dentro do executar, ali do menuzinho que vai aparecer, vocês vão digitar CMD, tá? C de casa, M de Maria, D de dado, tudo junto, e dá o Enter. Vai entrar naquela tela preta que é o DOS. Dentro do DOS, vocês vão dar o seguinte comando, tá? Vai aparecer alguns textos, vocês podem escrever assim, ó, ping, né? P-I-N-G, ping, tá? Espaço, e aí você digita o endereço de algum site, como por exemplo do Facebook. Então você digita www.facebook.com. Com isso, você consegue verificar se está tendo conexão à internet. Você consegue também verificar a velocidade da sua conexão de internet, tá? E ali também vai aparecer o IP do site. Então, no caso do Facebook, o IP do Facebook, eu vou colocar aqui para vocês aqui no slide já tem, né? Eu já deixei aqui certinho. É esse número que vocês estão observando, tá? Esse número aí seria o IP, né? Seria o endereço do Facebook. Então, 157.240.222.35. Esse aí é o endereço do Facebook. Antigamente, então, para que eu pudesse acessar o Facebook, um exemplo, tá? O Facebook não tinha na época, mas se eu tivesse que acessá-lo, eu teria que digitar esse número no meu navegador. Então, imagina que você, para entrar no site, tem que saber de qual é esse número. Aí você, sem querer, coloca o número errado. Vamos supor que ao invés de 35, você coloca 34 no final. Você não vai acessar o Facebook, você vai acessar um outro site, tá? Então, para que isso fique mais simples, então a gente tem o DNS, que ele nomeia um domínio, ele nomeia o IP, né? Coloca o nome mais fácil. Então, ao invés de digitar isso, eu digito lá www.facebook.com e eu consigo acessar o site, tá? E aí, uma outra coisa interessante da gente falar é sobre os domínios mesmo, né? O que é um domínio, né? Vocês já repararam aqui no final de um endereço de e-mail, de uma URL, de um endereço de internet, a gente tem .com, a gente pode ter .org, pode ter .edu, .gov e por aí vai, tá? Eu não vou colocar aqui no slide
o que significa, já para dar spoiler, né? Eu vou falando aqui durante a aula e aí se vocês quiserem vocês anotem também, beleza? Então o que acontece? Uma URL geralmente ela é constituída da seguinte maneira. Primeiro a gente coloca o www, indicando que aquele site está em alcance global. Depois tem um ponto, né? www. Ponto. Aí entra o nome do site, ok? Como no caso do Facebook é o Facebook, né? O nome do site. Então www.facebook. Depois a gente tem um domínio, que seria .com, por exemplo, do Facebook. E se você estiver acessando um site brasileiro, vai ter lá o .br. Então o que acontece? O que é esse .com? Por que alguns sites terminam com .com, outros com .org, outros com .edu, outros com .gov? Bom, porque isso vai determinar qual que é o tipo ou que tipo de conteúdo tem dentro do site. Então, por exemplo, um site que termine com .com indica que aquele site ele é um site comercial, ou seja, que o objetivo daquele site seria ganhar ou lucrar de alguma maneira, seja com propaganda, seja com venda de produtos, alguma coisa do gênero, beleza? Então, quando tem um .com no site, no final do site, significa que aquele site ele é um site comercial que ele faz propaganda de produtos, beleza? Então, cada acesso gera dinheiro ali pro dono do site, enfim, tá? Então, .com é comercial. .org é de organização não governamental, ou seja, são das ONGs. Se vocês acessarem o site do Greenpeace, provavelmente ele vai ter lá .org, né? Porque são de organizações não governamentais, são de ONGs que não têm apoio ou incentivo fiscal do governo, beleza? Não tem vínculo aí governamental, beleza? ONG é isso, né? Organização não governamental, beleza? A gente também tem o .edu. .edu são de sites educacionais, né? Como o MEC, algumas outras instituições também voltadas para com esse intuito, né? Educacional, vai ter lá o .edu no final. E também nós temos o .gov. .gov são sites do governo, né? Como o Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça e outros e por aí vai. Beleza? Então, ficaria sendo dessa forma, tá? Por isso que a gente tem esses domínios, né, no final de cada endereço, ok? Pessoal, então é o seguinte, para que eu não me estenda muito dessa primeira aula, tá? Eu vou ficar por aqui, a gente continua numa próxima, para que a aula não fique muito extensa, já está quase batendo 30 minutos de vídeo, eu acho que já fica razoável, tá? Façam as atividades da apostila, tá? Dê uma olhadinha lá, a apostila agora é de internet, tá? Eu não lembro exatamente o nome como tá na apostila, tá, gente? Eu não sei, eu acho que é internet, trabalhos na web, algo do tipo, beleza? Então dá uma olhadinha lá no livro, se não me engano é isso mesmo, internet e trabalhos na web, dá uma olhadinha lá direito, nos livros de vocês, e aí vocês podem estar fazendo esse primeiro capítulo que vai estar falando basicamente sobre isso, tá? Se eu esqueci alguma coisa de falar durante esse vídeo, dá uma estudadinha novamente na apostila, é muito importante que vocês leiam, né, esses livros e também façam lá as atividades da plataforma Evoluped, que dá um auxílio aí para vocês ficarem com mais reforço nesse conteúdo, beleza? Então desejar um abraço, se cuidem, qualquer dúvida é só me chamar, não esqueçam de dar o ok no vídeo assim que terminarem de assistir, beleza? Um grande abraço e tchau, tchau.